Ai, não sei nem como é que eu falo, né? Porque é tanto tempo sem gravar vídeo. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou a Vitória. No vídeo de hoje, a gente vai trazer um vídeo muito legal pra vocês. Então, espero muito que vocês gostem. Muito obrigada, deixando seu like, se inscreve aqui no meu canal. Ative o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo. E também me segue no meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela na descrição do vídeo. E é isso, bora pro vídeo que tem muita coisa legal vindo por aí. Roda a vinheta! Então, meus amores, no vídeo de hoje eu vim fazer um relato de parto. E é isso, vocês vão entender, né, o que aconteceu. Vocês devem estar se perguntando o que é relato de parto já. Sim, gente, pra quem não sabe, eu não sei se eu gravei um vídeo explicando tudo isso, né? Mas eu ia ter o bebê cesárea, tá? Ia fazer cesárea. E nós ia marcar, certo? Eu ainda ia marcar, eu fui no médico, o médico disse que, tipo assim, ia marcar mais pra frente, quando estivesse mais perto, mas o bebê não quis esperar, né? E aí, gente, como é que eu posso explicar? Eu vou começar do começo, né? Neuropatia, gente, sabe? Eu tenho neuropatia. Quando a pessoa sente dor, puf, desmaia, é isso aí. Então, eu não podia sentir dor, certo? Pra ter. Então, por isso que tinha que ser cesárea. Aí, eu fui fazer a ultrassom numa segunda-feira. Foi numa segunda-feira eu fui fazer a ultrassom. E aí o médico disse, o que fez a ultrassom disse que ele estava sentado. Eu senti ele virando no sábado, eu não sei dizer a data que foi, mas foi quando eu fui pra igreja, certo? E aí eu senti ele virando, eu até passei mal e tudo mais, tive que vir pra casa. E eu sentia tipo um bolinho, a cabeça dele aqui no meu estômago. E o médico disse que ele tinha virado, ficou sentado. Só que eu acho que, deixa eu ver, essa ultrassom, eu não sei se foi antes de eu passar no médico, que ia fazer o meu parto, né, cesárea, ou se foi depois. Mas não importa, tá? Ele falou pra minha mãe que não ia passar de 7 meses. Eu tava com 7 meses, certo? E não ia passar de 7 meses. E a contagem que nós estava de semanas era 33 semanas, que foi a que ele nasceu. Mas na ultrassom tava de 30, por aí, tava voltando em vez de prosseguir, né? Aí o médico disse que não ia passar de 7 meses, tudo mais, que o bebê tava muito grande e que eu não ia aguentar, tudo mais. Pronto. Nós foi aqui no posto se consultar com a médica, que eu fazia, claro, pré-natal. E aí o que ela disse? Que descartou a ultrassom, que o médico estava errado, não sei o quê. E pediu outra ultrassom, no caso, né? Só que era pra me fazer ultrassom umas 3 semanas depois do dia que eu fui fazer essa ultrassom, no caso. Aí, no caso, ela queria uma ultrassom mais próxima também. E aí descartou a ultrassom, disse que o médico tava doido e tudo mais, que não confiava. E aí, né, quem tava certo? O médico, que ela disse que tava errado, né? E aí, gente, esse médico que ia fazer cesárea e tudo mais, ele deixou pra marcar a cesárea próximo da data. Como eu disse pra você, seria 14 dias antes. Então, antes do dia 14, né, que é amanhã, que eu teria, ele ia marcar. Mas não foi bem assim, tá? Então, podia ter cesárea, eu não podia ter normal, eu ia ter cesárea por causa de dor e tudo mais, que eu não podia sentir. Aí, no dia 15 de junho, certo, mês passado, à tarde, eu comecei a sentir umas dor. Só que aí, gente, pra quem não sabe, eu sentia bastante dor na gravidez e tudo mais, bastante cólica. Então, na mente é normal, né? E aí eu comecei a sentir dor, só que a dor não era assim, tinha uma mudança na dor. Porque quando as pessoas falam assim que quando a pessoa vai ter o bebê, você sente vontade de ir no banheiro. E eu tava sentindo vontade de ir no banheiro. Aí eu falava pra minha mãe, entendeu? Só que pra nós era normal, né? Porque eu sentia na gestação toda, né? Dor de cólica e tudo mais, eu tava sentindo. Aí eu fui pro quintal, minha mãe lavou os pratos, eu me sentei na cadeira lá, fiquei conversando com ela pra ver se passava, né? Mas não passou. E aí, eu vim pro sofá, minha mãe, eu não sei se foi antes ou se foi depois,
que minha mãe ligou pra minha irmã antes dela ir lavar os pratos e eu ficar sentada lá no quintal junto com ela. Aí minha irmã disse assim que era contração falsa, só que, gente, eu já, antes disso eu já tinha contração falsa, né? Que minha mãe disse assim, que nem minha mãe disse. Nós sabíamos que ia ser cesárea, mas o bebê não sabia que ia ser. E foi o dito certo. Aí minha irmã disse que era contração falsa, que era o bebê se ajeitando pra querer sair no momento certo, mas ia ser cesárea, né? Então, nós achamos normal, pronto, deixamos quieto. E as dores aumentando, né, gente? Aí teve uma hora que eu fui comer, eu me sentei no sofá, fui comer a empinha, minha mãe me deu empinha com carne cozinhada, eu comi um pratão, gente. Aí, quando eu fiquei, né? Mas na nossa mente era contração falsa, né? Que é normal, claro, em toda a gravidez, né? Em toda a gestação. Aí, eu tava lá de boa, sentada, quando eu senti um chute. Como ele tava com os pés pra baixo, tipo, ele tava sentado. A cabeça tava aqui no meu estômago e os pés lá embaixo, certo? E também por isso que nós achava normal a dor, porque os pés, ele chutava os pés, então doía bastante. Aí, gente, eu senti, né? Eu senti o pé, comecei a sentir o pé dele, ele deu um chute assim, sabe? E aí, quando deu esse chute, eu senti a bolsa estourando. Aí eu falei, mãe, estourou um negócio aqui. Eu gritei, mãe, estourou um negócio aqui, do nada, assim. Quando eu levantei, desceu uma água assim, sabe, gente? Puf, melou o chão todo de água. Aí minha mãe gritou com meu irmão e minha cunhada. Corre, Daniel e Bruna, aqui a bolsa da Vitória estourou. Todo mundo saindo na carreira, tudo mais. E aí, gente, eu comecei a arrumar as coisas, a minha cunhada já começou a ligar pra táxi, mas meu irmão, e táxi não atendia, e ligava pra outro, e nada de atender, e eu sentindo dor, e aumentando, aí, minha mãe, eu tava ligando pra minha sogra pra ela vir logo, e eu não tava conseguindo. Aí, gente, meu irmão saiu na carreira, né, gente, meu irmão saiu na carreira pra chamar minha sogra. Eu não sei como foi a reação dela e tudo mais, Aí eu comecei a ligar, eu ainda liguei pra ela, né, pra perguntar se ela já tava chegando aqui. E aí fiquei, né, sentada e descendo aquela água, sabe? E aí começaram a ligar pra táxi, como eu disse, e nada de táxi atender, não sei o que, táxi não trabalhava mais. Aí começaram a arrumar as bolsas e tudo mais, pegaram um monte de roupinha, tudo mais minha também. E aí minha sogra chegou, e aí... Sei lá, parece que todo mundo tava sem acreditar, sabe? Nervoso, porque não era pra ser aquele momento, né? E minha mãe nervosa, porque não sabe o que ia acontecer, porque prematuro, gente, 7 meses, né? 7 meses. E... 7 meses, gente. 33 semanas. É isso mesmo. E aí, gente... ligaram pra ambulância. Resolveram ligar pra ambulância. E o pior, gente, era a dor aumentando, sabe? Dor, era uma dor daqui. É que nem cólica, só que pior que cólica, ó. Mas, deixa eu dizer uma coisa aqui pra vocês. Nem toda gestação é igual a outra. Tem gente que nem sente dor, tudo mais. E tem gente que sente bastante dor. Então, as pessoas falavam, não sei o que, dói, não sei o que, isso aí. Só que doeu, gente. Doeu, mas nem toda gestação é igual. Certo? E aí ajeitaram as coisas e tudo mais, e eu sentindo dor. A ambulância chegou, me colocaram na ambulância. E aí minha mãe veio comigo, foi pro hospital. Quando eu chego lá, né, foram fazer o tal do toque, ou negocinho ruim. Não, gente, não é coisa não, mulher sofre, viu? Mulher sofre. Meu filho no meio do coração, né? Então ele tá bem aqui, ó. Café na vida é horror. Pra mim foi horror, né? Porque eu nunca tinha feito na vida. Então, pra quem sabe o que é toque, sabe. Porque eu não vou explicar. Aí fizeram toque e tudo mais. E aí, quando o medo da minha mãe era de eu ir pra Petrolina, né? Petrolina, Pernambuco. Pra quem não sabe, Bahia. Não é na Bahia, né? Mas é outro estado. E aí, quando a fé chegaram e falaram, mãe, sua filha vai ser transferida para Petrolina, né? Naquele momento eu fiquei pensando, meu Deus do céu. E, gente, o que aconteceu? O medo da minha mãe era eu sentir dor e desmaiar no parto, certo? Por isso que é cesárea.
E eu sentindo dor, né? Aumentando, aumentando. Só que aí o que fizeram? Me deram um monte de injeção, gente. Eu nunca vi na vida uma dor que nem aquela. Me deram injeção na bunda. E esse remédio era pra quê? Pra eu não sentir dor e não fazer força pro bebê vir logo. Pra dar tempo eu chegar em Petrolina e fazer o parto, cesárea e tudo mais. Mas quem disse que foi assim, não foi não. Aí me deram injeção na bunda, ou todo desgramada. Mas a dor do parto tava pior do que a dor de injeção. Eu nem liguei, mas doeu bastante. Eu ainda fiquei... A pessoa ainda sentindo a dor do parto, ainda tem que sentir a dor da injeção. O remédio que eles me deram doeu muito, mas era pra eu parar de sentir dor. Então, a dor aliviou bastante. Eu acho que se eu não tivesse tomado essa injeção, eu ia morrer de dor. Porque a dor, gente, a dor insuportável. Mas eu tomei uma na bunda e uma no braço, certo? E aí começaram a me empurrar em remédio, Toda hora, de um em um minuto, mesmo, hora menos, eu tomava um comprimido. E aí, nisso, foi esperando a ambulância chegar e tudo mais. E me examinaram. E aí, nisso, nós estávamos esperando. E eu nervosa, gente, com medo de ir pra Petrolina, né? No meio do nada. Eu nervosa. E, gente, sensação horrível, sabe? Você tem medo de... O meu medo era do meu filho morrer, de eu morrer. Assim, só que eu tava mais preocupada, tipo, no bebê morrer. Por quê, gente? Porque a bolsa já tem estourado, o líquido já tava indo embora, então não ia ter como ele respirar, certo? O nosso medo era esse. Então, o meu medo era do meu bebê morrer. O meu medo que eu tava. Porque depois que estourar a bolsa, o líquido vai embora, como é que ele vai respirar, né? Porque eu acho que ele respira com líquido, né? Claro, né, doutora? Aí, nós ficamos esperando essa ambulância chegar e nada dessa ambulância chegar e tudo mais. Aí me levaram pra outra sala. Me levaram pra outra sala. Eu fui no banheiro. Só o medo de eu ir no banheiro, gente, e o líquido descer todo, certo? Eu tava com medo do líquido descer todo, o meu filho morrer. Claro, né? O medo da pessoa, de perder o líquido. Aí minha mãe mandou me acalmar, tudo mais, que ia dar tudo certo. Só que minha mãe também tava nervosa, né? Porque veio a filha e o neto, tipo assim, me perigo não é bom, né, gente? Tipo, porque, tipo assim, no hospital daqui da minha cidade, não tem o que tem em Petrolina, né? O que o meu filho precisava. E o que eu também precisava, não tinha. Então o medo dele era os dois morrer. O medo dela era de nós dois morrer. Ou morrer ou de ficar. Mas não aconteceu nada demais. De ruim, gente. Aí pronto. Me colocaram. Eu fui no banheiro. E aí quando eu voltei do banheiro, a mulher já tinha preparado outra cama lá pra me ficar esperando. Aí eu me deitei. Aí fizeram outra merda de outro toque. Fizeram outro toque. Oh, meu Deus do céu. Isso é uma merda. Tá, gente? Dói demais. E eu, nervosa, toda me tremendo, com dor. Sabe, gente? Porque a pessoa com dor vai ficando fraca. A pessoa com dor vai ficando fraca. E o meu medo de eu desmaiar, gente. Como é que eu ia, tipo, ter o bebê sendo que eu tava desmaiada, entendeu? E a dor aumentando, aumentando. E aí foram fazer o toque. Quando foram fazer o toque, deixa eu ver. Não, antes de fazer o toque, parece que a ambulância já tem chegado. A ambulância tem chegado. E aí veio a médica, veio fazer o toque. A médica que ia me acompanhar até outra cidade, certo? E aí ela veio fazer o toque e disse que eu precisava... Eu não queria a gente fazer porque doía muito, mas era obrigatório, né? Porque senão eu morrer e meu filho também. E aí, só que doía bastante. Demais, gente. E aí, eu acho que fizeram as 2 vezes nesse momento pra tentar ver, porque ela não tava conseguindo. A médica não tava conseguindo ver o tanto de dilatação que já tava. Só que ela falou que já tava uns 5 por aí. Aí, ela não conseguiu fazer o toque, não conseguiu saber quanto de dilatação tava, mas, gente, tava rápido demais. Aí a enfermeira foi lá e tentou fazer e conseguiu, ela já tava bastante dilatado, né, como é que se fala, né, 5 por aí de dilatação. Só que ela precisava ver pra ver se dava tempo a ambulância me pegar pra me levar pra outro estado, certo? É que um estado é outro, né? Então, umas 2 horas e meia de viagem, praticamente,
de Petrolina pra minha cidade, tudo mais, né? Mas pra quem vai na Lerdeza, né, deve ser umas 3 horas de relógio. Então fizeram toque pra saber se dava tempo eu ter o bebê lá, né, em Petrolina, se dava tempo de chegar. E me dando remédio, me deram 30 remédios, gente. Deram muito remédio, gente, comprimido toda hora, assim, pra dor não vir. E a dor aumentando, né, e tudo mais. Menino sentado, como é que eu ia ter o bebê no hospital, sendo que ele tava sentado na maca, me botaram na ambulância, né? E aí, me levaram, gente, eu nunca vi uma carreira danada que fizeram. Uma carreira, gente, e era, parecia que era flutuando a ambulância. E a sirene ligada. E aí a sirene ia o tempo todo ligada. E a dor aumentando. Gente, foi tipo assim, foi rápido, mas ao mesmo tempo lerdo, porque minha dor tava aumentando cada vez mais. E aí, perto de Juazeiro, em Juazeiro me deram um comprimido. Um pouco, acho que não sei. Eu não lembro muito, mas foi um pouco antes, eu acho. Me deram um comprimido. E aí, eu mergulho no seco, um comprimido, né? E eu já tava sentindo dor. Gente, tem a hora que eu pensava que eu ia desmaiar, gente. Eu não, sei lá, minha mente pensava assim a milhão. Eu tinha que ficar acordada, porque senão meu filho morria. Porque se eu desmaiasse, né? E aí eu ficava desesperada e com medo de dizer minha mãe, sabe? Mas eu ficava falando assim, Jesus vai dar, já deu tudo certo. Não vai acontecer nada, confia em Deus, né? Ai, meu Deus do céu. E aí, eu segurando na mão de minha mãe, né? Minha mãe toda hora me sacudia pra saber. Porque, gente, eu não podia gritar. O pior é esse, tá? O médico olhou pra mim e falou assim, olha, você não pode fazer força e nem gritar. Só que o bebê quer sair, né, gente? Não sabe... Não quer dizer que, tipo assim, ele não quer saber se faz força ou se a mãe não faz, ele quer sair de todo jeito. E eu não podia gritar, eu sentindo dor, não podia gritar e não podia fazer força. Porque senão o bebê ia nascer e ia morrer, né? Nem ia nascer, né? A pessoa tava preparada para uma cesárea, não para um parto normal. Mas Deus prepara tudo, né? E aí minha mãe toda hora me sacudia pra ver se eu tinha pagado, se eu não tinha pagado, toda hora me sacudia. O medo dela era esse, de eu desmaiar. E aí toda hora ela me sacudia e eu só mexia esse dedo assim, ó. Mexia os dedos assim pra ela ver que eu tava acordada, né? E eu já tava toda me tremendo, sem força, sem nada. Não tinha mais nem força, gente, pra poder gritar também. E se eu gritasse, né, meu filho, eu ia botar força e meu filho ia sair e morrer, né? Aí, então, o remédio não fez efeito e a dor nada de passar, né? Porque com o remédio diminuía mais as dores, né? Eu não sentia tanta dor. Por isso que eu acho que se eu não tivesse tomado essa injeção, ia ter no meio do caminho mesmo. Nem ia dar tempo nem chegar lá, nem sair do hospital. E aí, gente, eu tô falando muito aí, né? Pronto, quando chegou, acho que foi em Juazeiro, eu não aguentei de dor, não aguentei. Eu falei, não vai dar, pelo amor de Deus, não vai dar. Aí o que que fez? O médico veio, foi fazer outro toque. Outro toque. Não, quando ele foi fazer o toque, nem deu tempo de fazer o toque, porque os pés dele já estavam saindo pra fora, gente, os pés do menino. E aí, esse médico mandou acelerar essa ambulância e o medo, gente. Aí o que que eu falei no meu pensamento assim, né? Gente, desde aqui, o que que eu falei? Desde minha casa aqui, que eu saí, eu falei, Deus, cuida de mim e do meu filho. Eu fui na confiança em Deus, gente, porque se a pessoa perder a fé, é pior. Então, a minha confiança era, Deus, me leve e me traga na tua paz. Cuida de mim e do meu filho. Eu só falava isso, cuida de mim e do meu filho e da minha mãe, porque tava com medo, né? O desespero dela. E aí eu só falava isso, na minha mente só falava isso. E aí, a carreira dele, da ambulância, né, do motorista, a única coisa que eu falei assim, desde o início, que Deus, em vez de ser o motorista que estivesse levando aquela ambulância, que fosse Deus que estivesse levando, gente, porque a carreira que tava, o medo de acidente e tudo mais, medo era de eu ter o bebê no meio do nada lá, né, no meio do caminho e não sobreviver. Aí, gente, desespero, a dor aumentando. E teve uma hora, gente, que eu não gritava e nem fazia força. O bebê queria sair de todo jeito e ele mesmo fazia, sabe? Eu via uma força assim que eu tentava segurar e não conseguia. E aí ele falou, calma que só falta 1 minuto, parece, era 5.
do hospital pra rua que nós estávamos, já tava chegando. Quando chegou lá, gente, parou a ambulância. E aí parecia que do meio do caminho ele já tava ligando pro povo lá dos médicos lá do hospital pra abrir caminho, pra abrir tudo, porque tava desespero, gente. Pararam a ambulância e aí eu sem aguentar, eu não consegui mais segurar a força, porque o bebê mesmo que faz a força, então eu não consegui mais segurar aquela força que vinha, sabe, pra botar o neném pra fora. Eu não consegui mais. E aí eu tentava, e aí ele abriu a ambulância. Aí parece que o enfermeiro, não sei, não coisou a maca passar. E aí ele viu que eu não tava dando conta mesmo de segurar. Aí ele entrou de novo na ambulância e fechou a porta. Aí viu se dava tempo, porque tava já com os pés lá de fora, né? E aí viu se dava tempo, o que aconteceu? Ele abriu a porta da ambulância de novo, me tirou na carreira. E eu sentindo dor, viu, gente? Passou nos corredores, gente, que, meu Deus do céu, a carreira danada nos corredores. Minha mãe vindo atrás, né? Aí quando chegaram, me colocaram numa cama lá, né, do hospital. E aí, eu esperando minha mãe chegar, e minha mãe veio. Aí a médica falou assim, cadê a mãe dela? Foi um negócio assim, gente. E aí minha mãe caçando lugar pra botar as bolsas, né? Aí ela falou, joga isso aí que... Aí minha mãe jogou as bolsas lá, tudo e veio. E o que a médica disse, gente? O meu desespero foi esse. Me colocaram numa posição não agradável, me colocaram de 4 pés, que me diz, né? Me colocaram de 4 pés. E o medo que ela falou, ela olhou pra mim assim, gente, o meu desespero pior foi esse. Ela olhou pra mim assim, olha, você não vai gritar. E o desespero, você não vai gritar, porque se você gritar, o bebê volta e o seu filho pode morrer. Então você pode perder seu filho. E eu podia morrer também. Então eu só botei na minha mente assim, meu filho, meu filho, meu filho. Então ficou na minha mente. Aí me deram não sei o que foi, um pano pra eu morder. Aí eu comecei a morder, gente. E aí vindo a dor. Vindo a dor, vindo a dor, vindo a dor, vindo a dor. E aí eu só colocava força, eu não gritava, gente, eu não gritava, eu só colocava força. Porque se eu colocasse força, eu podia perder meu filho e eu podia morrer também. Mas o meu pensamento nem tava tanto em mim, tava no meu filho, né? Porque, tipo, a cabeça dele, tipo, o certo é sair a cabeça para depois o corpo, mas o que ia sair primeiro era a cabeça, gente. Não, era as pernas, o que ia sair primeiro era as pernas. Porque a cabeça sai para fazer o caminho. Mas como é que ia fazer o caminho, né? E aí os pés dele nasceu roxo, porque ficou muito tempo ali, ficou um pouquinho ali para chegar até o hospital. Ficou roxo porque tava saindo, né, gente? E eu não podia. E aí o médico até colocou a mão assim. Não, ele não apertou nem nada, só foi pra não deixar meu filho morrer, certo? E aí eu comecei a fazer força. Vinha a dor, gente, eu não sabia nem o que é mais, sabe? A dor insuportável. Comecei a botar força. E mesmo que a dor não via, eu botava força. Assim, porque é contração, né? Então, eu não pensava mais em nada, nem dor, nem nada. Eu só pensava em botar força. Aí eu mordia o pano e botava aquela força. O desespero, gente. Eu nunca senti um desespero, sabe? Com medo de perder ele. O meu medo era de perder ele, gente. E aí, eu botei força. E aí, saiu primeiro as pernas. Quando saiu primeiro as pernas, eu pensei que tinha acabado. Eu chegava e falava assim, acabou, acabou. Mas nada de acabar. E eu botava força. E, gente, eu não sei como eu consegui, não. Foi Deus mesmo, porque eu pensei que eu botei na minha cabeça. É ele, é ele, é ele. Eu não posso parar de botar força. E botava força. Depois saiu os braços. A pior parte foi a cabeça, gente. Oh, meu Deus do céu, a pior parte foi a cabeça. E aí, o que é que aconteceu? Gente, as mãos dele, né, saíam uma em cima da outra, sabe? E minha mãe disse que saiu uma em cima da outra. E aí continuava a cólica, porque continua quando a gente para e continua a cólica. Mas não é igual antes, né? E ele colocou a mãozinha em cima da outra. Porque se ele saísse com as mãos abertas, gente, igual tava, eu ia morrer. E ele também. Porque ele não ia sair. Ele ia, tipo assim, podia alguma parte do corpo dele se coisar, né? Tipo, quebrar e tudo mais. Mas Deus ajudou que ele saiu com a mão em cima da outra.
Então, nesse caso, ele me ajudou a ter ele. Gente, quando eu tive ele, a única coisa que eu gritei foi obrigado, Deus, pelo meu filho, obrigado. Eu só agradeci, gente, só agradeci. Eu, sabe, gritei mesmo, sabe, de voz alta assim, obrigado, Deus. E aí, eu pude desmaiar. E Deus não deixou isso acontecer, certo? E aí, os médicos, tipo, ficaram, sabe, alegre, porque uma situação daquela, todo mundo tava desesperado, até os médicos, é claro, né? E aí eu comecei a agradecer a Deus. Aí pegaram ele, levaram, trouxeram de novo pra me dar um beijo. Aí eu dei um beijo e aí levaram de novo. Gente, o sofrimento, viu? Aí quando levaram de novo, eu fiquei lá deitada, dormi. Eu tive ele, eu cheguei lá no dia 15, eu saí daqui no dia 15 e tive ele no dia 16, meia-noite e 30, meia-noite e 30, certo? Foi a hora que eu tive ele. E aí, depois minha mãe começou a tirar foto, tudo mais. E minha sogra e meu pai não tava vindo de carro, certo? Porque o medo era, tipo assim, nós tava com medo, porque só tava eu e minha mãe no hospital de lá. O medo era esse. Então tava vindo eles três no carro. E aí quando minha mãe me enviou a foto pra minha sogra, ela nem acreditou que já tinha nascido. Depois me levaram pra uma sala, me deram remédio pra não sentir dor, certo? Gente, é a pior parte. Assim, melhor foi normal do que cesárea, porque normal eu não ia aguentar. Ou cesárea eu não ia aguentar, gente, não ia de jeito nenhum. Aí depois disso, me levantaram, minha mãe me ajudou a levantar para me sentar na cadeira de roda e ir pro quarto, né, que a pessoa fica. E aí ele ficou lá, é tipo uma máquina, não sei dizer, tomando luz, porque o sol que nem diz, né? E aí colocaram uma sondinha para poder tirar o resto de parto, porque ele acho que engoliu o resto de parto. E aí tirou, gente, e aí ficou uns dias nesse lugar. Aí depois minha mãe saiu. Certo? Minha mãe saiu. Por quê, gente? Minha mãe, minha sogra, meu pai e minha sogra, meu pai e meu padrinho e outro povo lá ficaram na casa da madrinha da minha mãe, né? E tinha outro povo lá, a madrinha da minha mãe, porque não sei se era a filha, ia ter cesárea também. Então, eles ficaram lá junto com os parentes da minha mãe. E aí, minha mãe precisava descansar, gente, né? Claro. Aí eu fui pro quarto, o médico me examinou, tudo mais, passou remédio, eu sentindo dor, tudo mais. Mas a vista o que tava, gente, e a coliquinha que tava depois do parto foi, sabe, o alívio que a gente sente. E aí, minha mãe teve que ir pra casa da madrinha dela, porque ela tava cansada, ela precisava descansar, gente. Minha mãe é uma guerreira, gente, porque ela tem a fobia. E eu não, gente, ela não sentiu a fobia na ambulância, ela tem a fobia de lugar fechado, sabe? Eu olhei assim pra ele e perguntei, mãe, cadê a fobia que nem tá... Parece que mãe é mãe, né, gente? E Deus dá força também. E aí, ela foi. Aí, quando foi voltar, não pude voltar mais, ela. Não pôde voltar mais. Por quê, gente? Porque ela não tomou vacina, porque ela tem alergia a remédio. Quando ela toma remédio, ela fica com... Ela dá alergia. Teve uma vez que ela tomou remédio, ficou com isso aqui, quase morreu. Então, ela não pode tomar a vacina. E aí, nós não tinha como pegar como é que se diz, um papel do médico explicando para os outros médicos de lá do hospital que ela tinha alergia, né? E não podia tomar vacina. E aí, minha sogra ficou comigo. Aí ficou um tempão, minha sogra ficou comigo, tudo mais. Minha mãe foi pra casa da madrinha dela, ficou lá. Aí, quando é fé, que ela ia embora, vim pra minha cidade de novo, um assistente social, né, chegou lá, tudo mais, e disse que eu tinha que ir pra casa.
Eu não sei se foi nesse momento que eu recebi alta. Eu recebi alta. E aí, mas o meu bebê não recebeu alta, certo? Mas eu tinha recebido. E aí me levaram lá na assistente social e tudo mais. E a assistente social disse que eu não podia ficar. Por quê? Porque não tinha vaga. Aí ia ver se tinha vaga. Aí eu esperei até 3 horas da tarde pra poder ver se tinha vaga na casa de apoio. Um negócio assim, onde as mães ficam pra poder levar leite pro bebê e tudo mais. E aí eu peguei e fiquei lá esperando no leito, certo? Aí eu fiquei esperando no leito. Quando foi 3 horas da tarde, gente, eu chorei, porque eu não queria deixar meu filho lá. Não queria. O desespero, sabe? Chorando, chorando, chorando. Minha mãe ainda parou no meio do caminho pra ver se tinha que voltar, né? Tipo, pra buscar e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Eu voltei pra sala de novo, onde eu tava. E aí ela chegou lá 3 horas da tarde, dizendo que eu não podia ficar, que já tinha um carro esperando pra mim ir embora. E eu tenho que deixar meu filho lá. E o que eu fiz? Gente, não, como eu tava com os nervos abalados, porque a pessoa perde muito sangue no parto e eu tava sem meu remédio. Eu tinha abalado muito os meus nervos por conta que eu, tipo, eu senti muita dor. Mas graças a Deus eu não desmaiei. Foi Deus, gente, que fez o meu parto, é claro. E aí eu tava muito abalada, gente. Muito mesmo. E eu só chorava. Aí teve uma hora, nas 3 horas que ela foi lá, eu tava, sabe, chorando, mas não igual antes. Aí, tipo, eu comecei a falar coisa que não ia deixar meu filho lá. Ela disse que já tinha um carro preparado pra me levar pra outra cidade, pra onde eu tô aqui, né? E aí eu disse que não ia. Não ia, gente. Eu sofri, gente, eu sofri, mas a vitória sempre é melhor, sabe? Então, eu disse que não ia deixar meu filho lá. Porque ela disse que ele não tava bebendo leite. E ele tava bebendo leite, gente, ele tava. E aí, ela me deixaram lá. Eu não quis ir, eu não quis ir embora pra minha casa. E me deixaram lá, eu fiquei. Quando eu fui lá no lugar que ele tava, eu perguntei à mulher lá o estado dele, se não podia transferir pra minha cidade. Só que não tinha como, porque o que tem lá em Petrolina não tem aqui na minha cidade. Não tem o que ele precisa. Que as máquinas que ele fica dentro pra ter a data certinha dele sair de lá. Porque é prematuro, né, gente? E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu fui perguntar sobre o leite, né? Minha sogra perguntou também sobre o leite. E ela disse que sim, que ele tava tomando leite. E que eu tinha que ir lá tirar o leite para poder desvaziar. Meus peitos estavam cheios, meus peitos estavam quentes, eu poderia dar febre, né? Porque tem mães que dá febre. E eu tava com os peitos vazando e tudo mais. E aí eu fiquei com raiva, gente, uma raiva, porque a mulher disse que ele não tava bebendo leite. E aí eu não podia dar peito ainda a ele, porque ele tava tirando o resto de parto, certo? Porque se desse leite, podia voltar, acho que um negócio assim. E aí pronto, eu fiquei lá no quarto, depois, deixa eu ver. Depois que nós foi lá de novo, quando nós foi lá de novo, ele não tava mais lá, já tinha vaga no berçário. Foi no hospital Dom Malan de Petrolina, gente. Então, já é um excelente hospital, gente. Um excelente hospital, mas, porém, tem algumas coisas aí que não vai não, tá? E aí, gente, o que aconteceu? Eu me assustei quando eu cheguei lá no lugar, na sala de parto, porque ele não tava mais lá. Ele já tinha ido pro berçário, já tinha abrido vaga. E quando ele foi pro berçário, é um sinal bom, porque ele ia ser tratado melhor, né? Não que ele não tava sendo na sala de parto, só que lá, tipo, é um processo mais rápido pra ele ter alta, né? Só que não foi, não. E aí, eu peguei e fui no berçário, uma mulher me mostrou onde era. Aí fizeram um cartãozinho, assim, pra mim entrar, porque só podia entrar o pai e a mãe. A avó nem nada não podia entrar. E como o pai do bebê tava aqui na cidade, ele não podia ir ver, entendeu? Porque é muito longe, né, gente? E não tinha onde ele ficar. E aí, gente, o que aconteceu? Me deram um cartãozinho botaram meu nome, da mãe e do pai lá, né? Se o pai fosse ver, tudo mais.
Aí eu fiquei lá. O que acontecia? O hospital tem um lugar que tira leite. Como ele tava na sondinha, certo? Dão o leite pela sonda, certo? Não foi muito bom, gente, isso aí não pra mim, não. Porque ver um filho sofrendo não é fácil, né? Por mais que ela dizia que não doía, né? A sondinha, mas claro que dói, né? E aí, o vídeo tá jogando demais. E aí eu peguei e ia todo dia, gente. Eu sofri demais, gente. Eu sofri mais pelo filho, né? A gente não faz, né? E eu não sei de onde é que eu tirei tanta força pra estar lá, certo? E aí, o que aconteceu? Eu ia de 3 em 3 horas tirar leite. Eu não dormia de madrugada. À noite eu não dormia. Tipo assim, eu ia tirar leite. E aí vinha pro berçário, entrava lá, se higienizava minhas mãos. E aí ia dar o leitinho a ele. No caso, as enfermeiras colocavam no canudinho que vai até a garganta. No estômago dele, é claro que não é a garganta não, gente. Tá sonda. Se você precisar o que é sonda, você vai saber o que é. Que faz o líquido descer até o estômagozinho dele, certo? E aí eu levava o leitezinho na seringa, eu tirava no copinho, certo? Tudo higienizado, certo? Tirava, tem um lugar certo, tem a salinha lá, só pode entrar 3 mães, tá? E cada cadeira é separada uma da outra. Você pegava, lavava as mãos com sabão, detergente lá, que era aquilo. Era um sabão. E aí depois passava o álcool gel, aí depois botava touca, certo? Pegava a seringa, o copinho tirava. Gente, mas os peitos dói, viu, nesse negócio. E aí eu tirava e ia levar de 3 em 3 horas. No caso assim, ó, tipo, vou começar de 9 horas. 9 horas da manhã, certo? Aí 10, 11, 12. Quando era 12 horas eu tenho que ir lá de novo. Aí 12, aí 1, 2, 3. 3 da tarde eu tenho que ir lá de novo. Aí 3, aí 4, 5, 6 da tarde. Aí 6, 7, 8, 9 de novo. Aí 10, 11, 12 de novo. Então era assim, só que eu tenho que ir menos de, tipo, eu não tinha nem horário pra dormir lá, gente. Se era 3 horas, de 3 em 3 horas, eu tinha que ir 2 horas, mais ou menos, era, no caso, se fosse 7, 8, eu tinha que ir 8h40 por aí, pra tirar o leite e dar tempo de eu chegar no berçário dar o leite. E aí, de 3 em 3 horas nessa situação, né, gente? Haja mente pra aguentar, né, e eu já tava muito cansada, tudo mais, sem meu remédio pra com medo de desmaiar lá e ficar... Como é que eu ia fazer, né? E aí, de 3 em 3 horas, eu tenho que levantar, né? E aí, o que aconteceu? Depois que... Aí, gente, de 3 em 3 horas eu tenho que levantar e tudo mais. Minha sogra me ajudava, certo? Eu ia. Aí, tipo, teve um momento que... Deixa eu ver... Que falaram que já tinha vaga. Foi quando... Sim, aí minha sogra foi pra casa. Minha tia veio ficar comigo, né? Porque minha sogra tava cansada também, exausta. Mas todo mundo descansava, mas eu não descansava não, né, gente? Porque eu que tinha leite, né? Não podia deixar ele lá também, né? Mesmo sem ter. E aí, minha tia veio, ficou. E aí, nós ficou indo lá, dando leite e tudo mais. E é muito cansativo, gente. Bastante cansativo, viu? Aí, chegou a mulher e disse que já tinha vaga na casa de apoio. É uma casa normal, certo? Que as mães ficam lá pra... Um caso de apoio, já disse. Lá tinha 3 quartos. Em 3 quartos ficava... No quarto que eu fiquei, ficava 1, 2, 3, 4 camas. 2 camas de solteiro e 2 camas de como é? Beliche, né? E aí eu ficava embaixo, na cama de baixo, porque eu não podia subir, porque eu tava de resguardo, ainda tô, certo? E aí minha tia ficava na cama de cima da beliche. E aí de 3 em 3 horas eu saía no sol quente, eu saía na chuva, como é que se diz? Como é que se diz? Sei lá como é o nome, esqueci. No relento. E aí eu saía do quente, porque a casa lá era quente, por frio, do frio pro quente. E aí a pessoa fica ruim, gente, não fica com força, né? Mas eu tenho que ter força, né? E aí... Como eu disse pra vocês, o hospital é um excelente hospital, tem tudo que a pessoa precisa, né? Tem criança de 5 meses lá que sobrevive, certo? Porque tem tudo que uma criança precisa pra sobreviver, por isso que lá é o melhor hospital. Só que tem pessoas lá dentro que não é bem assim, tá?
Tem médicos que são muito ignorantes, tá? Então, eu ia lá saber as notícias do meu filho, eu não tinha notícia dele, porque os médicos não queriam dar. Uns, né, porque os outros eram excelentes. Mas, né, de tanta, tipo assim, porque tem uns médicos que são grossos e tudo mais, né? E aí, eu ia pedir notícia, não sei, e não me dava tudo mais. Porque aí depois a minha tia foi minha prima, certo? Aí quando foi minha prima foi lá saber como estava a situação dele, do meu filho, para saber quando ia ter alta. O médico não quis dar a notícia, né? A médica chegou, depois, antes disso, a médica chegou e me disse que ele tem que tomar antibiótico, porque ele tava com infecção e tudo mais. E como o antibiótico não tinha feito efeito ainda, ia passar o mais forte, mas tirando isso, ele tava bem, né? E aí depois disso, fiquei nessa situação de 3 em 3 horas acordando, eu nem dormia direito, gente, nem dormia. E aí, eu fiquei esse tempo todo lá, mas minha sogra foi de novo, porque minha sogra tinha vindo pra casa, né? Foi minha tia, depois minha prima, aí minha sogra foi de novo. Porque minha mãe não podia, porque não tinha tomado a vacina, gente. Ela não pode tomar. E aí, minha sogra foi. Aí nesse momento, quando ela chegou lá, eu ligava pra minha mãe chorando, gente, porque eu nunca tinha ficado longe dela há muito tempo, sabe? E aí eu ligava pra minha mãe chorando, querendo ir pra casa, que eu não aguentava mais. Que eu ia tirar meu filho de lá, tudo mais. Mas tinha que ser o momento certo, né, gente? Porque Deus sabe o momento certo. Que a pessoa vai sair do lugar, né, da situação, que a pessoa vai ter vitória. As mães se reuniam, orava, louvava, gente. Eu tenho até um vídeo, talvez eu coloque aí. Nós se reuníamos, as mães tudo. Não era só eu, gente, lá. Tinha mãe que saiu com o filho morto. Então, eu dou graças a Deus pelo meu filho estar comigo hoje. Por eu estar com saúde, por ele estar com saúde, por nós estar vivo. Porque não era pra mim estar, nem ele. Como o parto foi prematuro, ele nasceu pelos pés. Foi Deus, gente. Então, eu só agradeço a Deus. E aí, quando a minha sogra foi, tem o alojamento Canguru, certo? Que é onde o bebê fica aqui e sente mais a mãe, a energia da mãe, porque quando coloca o bebê aqui, gente, e aí ele ganha peso, certo? Ele, como se diz, fica mais saudável e tudo mais. E aí, eu recebi minha sogra disse que tava me chamando lá, né? Ligaram, parece. E aí, eu fui lá, né? Mas quando eu cheguei lá, a médica que chegou em mim, né? Cuidava dele, né? Chegou em mim com o maior amor e falou que ele tava bem, que os exames não deu nada, que ele ia pro alojamento Canguru. E aí ela falou perguntou se tem acompanhante, né? Porque eu não podia ficar só, por conta do meu problema, né? E aí, gente, o que aconteceu? Eu fiquei esperando pra ver se o alojamento Canguru é o que eu expliquei. Aí eu fiquei esperando. Aí depois disso, a médica disse que eu ia, só que tinha que ver se podia acompanhante, porque lá não entrava acompanhante. Só que como eu sou de menor e tinha meus problemas e tudo mais, eu tinha que ter acompanhante. Aí minha sogra foi comigo e tudo mais. E aí, eu fui pra esse alojamento Canguru. Eu pensei que eu ia passar um dia lá, ou era 2, mas gente, não foi nada disso, tá? Não foi nada disso, não. Eu fiquei lá, fiquei dando leite, acordando 3 em 3 horas. Só que nesse alojamento Canguru foi menos cansativo, porque eu não tenho que sair de um lugar pro outro toda hora, sabe? E lá no berçário eu tenho que estar saindo de uma casa que tinha lá no hospital mesmo, pro berçário, depois do berçário voltava e ficava nisso. Só que lá no alojamento Canguru ficava um berço do meu lado e eu na cama, minha sogra em outra. E ela me acordava, gente, ela não dormia. Ai, que susto. Ela não dormia, gente, nós sofreu bastante, certo? E eu agradeço a ela também por ter ficado comigo. Todas elas, é claro. E aí, a médica veio examinar ele e tudo mais, chegava, eu sem aguentar mais, toda me tremendo, sem aguentar.
falava ela que não tava aguentando mais, que eu tava sem meu remédio, precisava tomar meu remédio. Qualquer momento eu podia desmaiar lá e não podia cuidar dele, né? E, gente, foi um sofrimento, bastante sofrimento que eu passei, só que, graças a Deus, deu tudo certo. A médica é uma excelente profissional, essa que eu fiquei lá, né? Ela cuida bastante dos bebês lá, ela só quer o bem dos bebês. E ele tem que sair no momento certo, certo? Pra não saltar e morrer, igual ela disse que aconteceu com algumas mães. E aí, tiraram a sonda, né? Quando tiraram a sonda, porque ele não tava conseguindo mamar direito com a sonda. Ele agarrou no peito e mamou, e ficou sem essa sonda. Perdeu o peso. Tá rindo, meu amor? Tá rindo? Aí, gente, tiraram a sonda. E aí, ele começou a mamar. Aí, nós perguntávamos sobre alta, né? Ela mandou ter calma e tudo mais. Aí, o que aconteceu? Tá rindo aqui. Deixa eu ver, teve um dia que ela falou que se ele ganhasse peso, nós ia embora, certo? E aí, nós lutou pra esse menino ganhar peso, ó, lutou. Ele ganhou peso, ele perdeu, mas aí ficou, aí no outro dia ganhou. E aí, ela me deu alta, gente. Ela me deu alta, deixa eu ver, no dia 7. Foi no dia 7. Ela me deu alta no dia 7. E aí, eu ganhei alta às 11 horas. E eu disse pra minha mãe que eu ia fazer surpresa, e fiz. Aí, eu ganhei alta às 11 horas, tava esperando o papel da alta. Foi até umas 2 ou 3 horas esperando esse papel de alta e sem dizer minha mãe. Eu disse pra minha mãe que a médica ia deixar ele ganhar peso e no outro dia nós ia embora, se ele ganhasse peso, né? E aí minha mãe me saiu. Ninguém sabia, só quem sabia que nascia alta era eu e minha sogra e o neném, né? Que nem juízo não tem, né? E aí nós pegou e disse que só ia ligar no meio do caminho. E aí o carro chegou, né? E aí nós entrou. Aí quando foi no meio do caminho, nós ligou pra minha mãe e disse que já tava chegando pra abrir as portas, que foi a maior alegria do mundo. E quando nós chegou aqui, a amiga da minha irmã foi buscar lá e tudo mais. E aí, gente, eu passei 24 dias nesse sofrimento, acordando de 3 em 3 horas e tudo mais. Mas graças a Deus deu tudo certo, tô em casa. O bebê tá aqui comigo, né, mamãe? E ele tá aqui comigo, tá saudável, gente. Só que ele é muito prematuro ainda, certo? Mas ele tá aqui comigo, gente, graças a Deus, né? Vai lá no Instagram e segue que eu vou gravar um vídeo do mêsversário dele. O mêsversário dele, como vai ser. Vou tirar umas fotinhas deles pra vocês verem. Deus é bom demais, certo? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!